terça-feira é dia de participação da Rede Nossa São Paulo aqui no Bom para Todos. A gente conversa agora com a Carolina Guimarães, que traz informações sobre o recorte feminino da pesquisa Viver em São Paulo, com números bem interessantes. Por exemplo, 83% das mulheres consideram que a violência, de um modo geral, cresceu no último ano. Esse número é 18 pontos percentuais maior que a percepção dos homens em relação à violência na cidade. Conta pra gente, Carolina. Boa tarde. Exatamente. A pesquisa da Rede Nossa São Paulo, Mulher, eu acho que ela soma a vários desses debates que vocês estavam tendo, que tem muitas mulheres buscando pautar com evidência, com percepção e com a experiência dela. Essa pesquisa, ela aborda tanto uma novidade desse ano, foi o tema sobre o trabalho doméstico, né? Que também é uma sobrecarga para a mulher, que é um trabalho invisível, que muitas vezes não é remunerado, né? A Oxfam mostrou que muitas vezes não é remunerado, a gente não calcula, mas é uma sobrecarga e incapacita a mulher de fazer muitas coisas e você realmente ainda cria mais desigualdades. Então, isso é muito interessante, porque quando perguntado se a divisão de tarefa ela era dividida, a percepção do homem é muito diferente da percepção da mulher, então você realmente vê a discrepância. Quando a gente fala sobre o assédio, realmente ele é muito diferente. Primeiro porque a gente vive numa cultura machista, a gente normaliza brincadeiras que não são brincadeiras ou piadas machistas, e isso é uma coisa que a gente tem a nossa sociedade, ter pessoas... A gente realmente precisa ter mais representatividade das mulheres para que possamos pensar em políticas que tenham esse viés de gênero. Eu acho que é muito interessante pensar também, pela cultura que a gente vive, que como a mulher se locomove na cidade é muito diferente do homem. Tem estudos que mostram como o homem ele tem mais um deslocamento pendular, que é trabalho-casa, enquanto a mulher tem, por toda essa sobrecarga, ela vai no supermercado, ela vai deixar as crianças, então ela tem um deslocamento pela cidade diferente, então ela experimenta a cidade diferente e ela também está mais exposta, infelizmente, a assédio. A pesquisa traz um dado de que 51% das mulheres deixam de andar a pé à noite com medo da violência. Por parte dos homens, 41% deles fazem isso. Isso me lembra uma fala da Andrea Dipp, que é repórter da agência pública, que ela fala assim, o homem, ele tirou a carteira, deixou a carteira em casa, ele vai andar seguro pela cidade. A mulher não é uma questão somente de... a violência é outra, não é uma questão somente de roubo, de furto. Então, é um número muito impactante. Metade das mulheres deixam de andar de noite por conta da violência. Sim, com certeza. E a gente tem que pensar como que a gente pode melhorar isso. E eu acho que são vários caminhos, né? Eu acho que a gente está falando desde infraestrutura de iluminação pública até espaços de convivência, que a gente tenha mais espaços que sejam multiusos, então você tem sempre pessoas na rua para a mulher ela se sentir segura, e também políticas públicas que possam abordar esse tipo de coisa. O que é interessante é também ver como que os homens e as mulheres veem as respostas para essa situação, que realmente é uma situação muito de assédio que a gente vive na cidade. E aí as mulheres elas falam que as respostas são encaminhamentos das denúncias, né, e espaços para denunciar, enquanto os homens ainda falam sobre conscientização. Então, algumas vezes nós mulheres que trabalhamos com esse tema, nos sentimos cansadas, mais campanhas de conscientização, mas eu acho que é preciso realmente, porque a gente tem que entender que a gente precisa chegar nesse patamar, que a gente não precisaria dessas políticas públicas, mas a gente está muito aquém disso, né? E é triste ver que o transporte público, ele ainda é um espaço onde as mulheres mais sofrem assédio, ou seja, elas não têm o direito de ir e vir na cidade, sabe? Elas não podem se sentir seguras para chegar aonde elas querem. Então, isso é muito inibidor, né? E eu acho que tem alguns movimentos, a SP Trans está pensando em algumas coisas, eu acho que esses movimentos eles têm que ser mais participativos, eles têm que integrar a experiência do usuário, dessas mulheres, os conselheiros municipais de transporte trans são muito importantes para criar esses grupos, a SP Trans está pensando nisso.
E aí tem ideias também para sensibilizar cobradores, porque já que eles estão ali, eles podem apoiar, né? Porque eles conseguem ver melhor o que acontece no ônibus do que o motorista realmente. Então, tipo, também essa função é importante para apoiar nisso. Então, eu acho que tem alguns caminhos, mas assim, a representatividade feminina com certeza é um grande passo que temos que dar. Em ano de eleições municipais, é sobre isso que a gente tem que conversar. Carolina, muito obrigada, um beijo para Exato. você e até semana que vem. Obrigada, tchau, tchau.